simplesmente meu mais novo livro favorito. Esse é o meu mais novo livro favorito e eu sinto que eu preciso vir falar sobre ele com vocês. Então sejam muito bem-vindos ao canal do Livros e Café, onde esse daqui é o nosso cantinho pra gente falar sobre livros de uma maneira tranquila pra todo mundo. Eu vim falar sobre o meu livro favorito porque eu tenho a esperança de que mais gente acabe conhecendo, mais gente acabe lendo. Só que eu quero deixar bem claro desde o início que esse livro ele é cheio de gatilhos e logo aqui no comecinho a gente já tem a nota da autora, onde ela fala detalhadamente sobre esses gatilhos, sobre esses assuntos bem pesados que tem nesse livro aqui. Então, antes de você ler qualquer coisa dele, é muito importante que você tenha isso em mente, que você esteja ciente do que pode encontrar aqui dentro. E vamos lá, esse livro tem 960 páginas, tá? E é o maior livro que eu já li na minha vida. E eu amei essa experiência, sendo bem sincera. Se você acompanha aqui o mundo literário, através das redes sociais, provavelmente você já viu muita gente falando sobre esse livro que foi lançado agora. Assim, as minhas expectativas estavam altas, bem altas, mas isso daqui superou todas as minhas expectativas. E se você tá meio perdido, não se preocupa que eu também vou te explicar o que é todo esse universo de Alchemized e por que ele ficou tão famoso. Basicamente, Alchemized é uma adaptação da fanfic chamada Miracle. Essa fanfic, ela é inspirada em Harry Potter, só que numa versão alternativa, onde no final o Voldemort tenha ganhado e a única sobrevivente tenha sido a Hermione. Só que, como a autora precisou mudar todos os detalhes pra escrever o livro, você pode ler de uma forma independente, mesmo se você não gosta de Harry Potter, se você não quer associar uma obra a outra, você consegue ler tranquilamente, tá? Aqui, então, em Alchemized, nós temos a Helena. A Helena, ela é uma curandeira e tal. Já começa no maior fuso. Já começa com ela como prisioneira. E, assim, é muito pesado já logo no começo, sabe? Todos esses detalhes de tortura que ela sofre e enfim. Ninguém sabia quem era ela, era só mais uma prisioneira ali no meio de tantos outros depois da guerra. Só que eles acabaram percebendo que ela estava simplesmente com o cérebro todo mexido. Tinha partes bloqueadas do cérebro, como se ela estivesse escondendo alguma coisa, mas ela mesma não sabia o que era, não sabia quem tinha feito isso com ela. Todo mundo então ficou desesperado para saber que tipo de segredos ela escondia e por que alguém se deu o trabalho de alterar todas as memórias da Helena para proteger alguma coisa. Como eu disse, aqui é totalmente desassociado de Harry Potter. Então, em vez de magia, de Hogwarts, todas aquelas coisas, aqui é alquimia. Ela tem diferentes nichos, por assim dizer. Então, o principal deles ali na nossa história no começo são vitamantes e necromantes. Os vitamantes são curandeiros, basicamente, só que eles são mal vistos, porque como eles têm essa capacidade de mudar, de alterar todas as coisas humanas, eles também poderiam ser necromantes se eles quiserem. E esse é o ponto, porque a guerra se deu entre o pessoal da Chama Eterna, que seria ali de Hogwarts, e os necromantes, e o necromante supremo, que é aqui o Morog, mas que seria o Voldemort. A Helena, ela é uma curandeira, ela é uma vitamante. Ninguém sabia dela, ninguém tinha importância nenhuma dela em toda essa história, porque ela era só mais uma curandeira por aí. E além de tudo, ela era estrangeira, então dentro ali do próprio instituto, ela era, assim, tratada bem diferente de todo mundo. Eles descobrem, então, que alguém mexeu na mente dela, o que por si só é extremamente raro, porque aí entra no terceiro nicho, que são os animantes. Os animantes, eles mexem com memórias e emoções das pessoas, e é considerado um crime, uma coisa quase como um necromante ali, porque você estaria basicamente lidando com as almas das pessoas. Então, de uma prisioneira comum e esquecida, ela se tornou, então, o principal objeto de estudo de todo mundo ali. Nesse rolê todo, nós temos o Alcaide Mor, que é ali o general do Morog. Ele é responsável por torturar os inimigos, por matar todo mundo que ele bem entender, e é tudo muito pesado, muito complexo. E aí acaba que o Morog, né, que seria o Voldemort, decide que o Alcaide Mor deveria ficar responsável pela Helena, já que o Alcaide Mor é vitamante e animante também, necromante, ele é tudo. E aí ele vai e manda a Helena, então, como prisioneira pro Alcaide Mor, que ninguém mais, ninguém menos é o Kane Farron, que seria o Draco em Harry Potter. E as coisas começam a ficar interessantes, porque quando a Helena chega lá, ela percebe que é um lugar muito esquisito, ela vê a cidade toda destruída, porque ela ficou 14 meses sendo prisioneira em um tanque. E aí que entra os detalhes do nosso queridíssimo Kane Farron. Eu me senti na pele da Helena nessa parte, porque ele me deixou extremamente confusa. Ao mesmo tempo que você começa a ficar genuinamente curioso pra saber
o que ele fez para chegar até esse patamar, porque ele também era um estudante do instituto, inclusive ele e a Helena ficavam ali disputando o primeiro lugar nas notas, porque eles eram muito inteligentes. Mas, ao mesmo tempo, você fica com receio, com certo medo, porque não dá pra entender muito bem as atitudes do Kane no começo. E como a gente não sabe de nada, junto com a Helena, é muito maluco, porque dá a impressão que você tá naquela história, sem lembrar de nada, e conforme vai passando as coisas, você vai se lembrando junto com ela, mas na verdade é a sua primeira vez lendo, né? Então é muito genial a escrita dessa autora. Então, assim, essa parte toda da Torre Férrea é uma mistura da Helena entendendo o que aconteceu com o mundo nesses 14 meses que ela ficou como prisioneira, e a gente conhecendo o Kane, e aí tem a esposa dele, a Aurélia, que é uma insuportável, intragável aquela mulher. E a gente vai entendendo mais também sobre os outros alquimistas, sobre os tipos de alquimia que tem. A Helena, ela tá com algemas, então ela não consegue acessar a sua própria vitamancia. E ela não tem as lembranças importantes, e conforme ela tenta lembrar, ela sente muitas dores, ela passa mal. Conforme o Kane invade a mente dela, ela também passa muito mal. E acaba que exames ali periódicos são feitos nela, na esperança de que se ela recuperar um pouco da saúde, ela acabe recuperando as memórias de alguma forma. Precisam acessar o cérebro dela de uma forma que, se ela morrer depois deles terem resposta, não tem problema. Bem, ela e o Kane têm esse tipo de relação muito estranha, porque ao mesmo tempo em que ele é o cárcere dela, ele não trata ela de uma forma direta como prisioneira. A gente fica confuso quanto a isso. E tem uma cena específica que a Aurélia, que é a esposa do Kane, ameaça a Helena e ela tenta tirar o olho da Helena. E o Kane não está na mansão nesse momento. Só que ele dá um jeito de controlar o ferro. Ele controla o ferro, a família dele controla o ferro. De uma distância muito grande, coisa que ela não sabia que era possível. E ele acaba por salvar a Helena, e ele basicamente quase mata a esposa dele só pra salvar a Helena. E quando ele chega ali, ele cura o olho dela, e ela fica sem entender o que aconteceu, por que ele fez isso. E aí ele vai e, tipo, acorda a esposa dele toda quebrada, e ele fala basicamente que ele não pode deixar a Aurélia fazer esse tipo de coisa com a Helena, porque a Helena é muito preciosa, uma prisioneira muito preciosa, e o Morog precisava dela vivo. E tudo o que o Morog pedia, o Kane fazia, porque era uma relação esquisita que até então a gente acha que é de uma maneira de patente, mas não é só isso. E toda essa confusão fica durante toda a parte 1 do livro. E aí chega um certo momento crucial, que é quando a Stroud, que é a médica que fica cuidando da Helena ali esse tempo todo, cuidando bem entre aspas, tá? Que ela é a personagem mais detestável, na minha opinião, depois do Morog. E ela chega e fala pra Helena que ela conseguiu reverter o processo de purificação que a Helena teve que passar pra se tornar curandeira, que é basicamente abrir mão de ser mãe um dia. Então ela teve ali uma laqueadura feita. A Stroud simplesmente fala que ela reverteu esse processo, e agora ela estava pronta para o programa de repovoamento. Esse programa, a Stroud simplesmente inventou que, para eles repovoarem toda a Paládia depois de inúmeras perdas dessa guerra, ela queria juntar pessoas extremamente fortes para gerar humanos mais fortes ainda. E como a Helena era vitamante e, descobriram depois, animante, ela simplesmente decidiu que ela, além de prisioneira, agora ela ia como se ela fosse para um abate, sabe? Então ela disse que o Morog avisou que ela teria que fazer parte desse programa de repovoamento, só que o Kane não queria deixar ela voltar ali pro instituto, onde era a base agora dos inimigos. De uma certa forma, ele estava protegendo ela, assim, por baixo dos panos, mas ele dizia que ele precisava dela ali para ele continuar acessando a mente dela, tentando descobrir o que ela estava escondendo. Então a Stroud vira para ele e fala: bom, você é o candidato número 1, porque, né, ele é vitamante, animante, necromante, general, assim, então você é a opção número 1. Se você tentar, né, as coisas com ela, tudo bem. Só que se ela não engravidar dentro de um prazo, ela vai pra esse lugar, né? Gente, é muito pesado. Eles acabam, né, decidindo bem, entre aspas, que era a melhor coisa a se fazer. E aí tem cenas extremamente pesadas, que foi, assim, muito difícil de ler. Foi uma das partes mais pesadas, na minha opinião. Mas, enfim, tudo acontece e ela realmente engravida. Só que a saúde dela fica extremamente debilitada, não só pela gravidez, mas pelas sessões do Kane entrando na mente dela,
de todo o estresse que ela tá passando, de toda a tortura que ela passou, que ela tem muitos sintomas ainda de trauma. Acaba que ela começa a ter lapsos, assim, das memórias dela voltando. E justamente nessa parte começa a parte 2, que foi a minha favorita, que volta anos no passado, até quando a Helena ainda era uma curandeira lá no instituto. Basicamente, os Holdfast são uma espécie de deuses, que eles têm ali uma afinidade com fogo, então eles são piromantes, mas eles também conseguem transformar as coisas em ouro. E tem ali a lenda de que Orion Holdfast, um dos antepassados do Luke, ele, na primeira guerra necromante, ele derrotou o necromante e ele fez ali um fogo que se tornou literalmente a chama eterna. Essa segunda guerra necromante agora, e todo mundo tem essas expectativas muito grandes nele. Só que ele, na minha opinião, gente, ele é muito ingênuo. Porque ele fica falando, ai, vai dar certo, porque nós somos o bem, eles são o mal, o bem sempre vence o mal. E a Helena falando assim, olha, não é bem assim que as coisas funcionam. E o bem sempre vence o mal, porque a gente só lê o ponto de vista do bem, dos heróis, mas é muito mais do que isso. E aí, ela tem esse ponto de vista e todo mundo chama ela de pessimista, fala que ela perdeu a fé, mas no final das contas ela tá muito mais do que certa, tá? Porque todas essas coisas assim, de que os Holdfast são deuses na Terra, é tudo uma invenção que a gente só descobre depois. E nessa segunda parte, então, já tá numa parte bem importante da guerra. Só que eles chegam pra Helena e falam que o Kane, que na época nem era Alcaide Mor, não era basicamente nada, ele disse que ele poderia ser o espião da Chama Eterna, mas que ele iria exigir perdão por todos os crimes que ele cometeu antes e depois da guerra, porque o Kane, com apenas 17 anos, matou o Apollo Holdfast, que era um parente do Luke, eu não lembro se era pai, se era avô. E, né, foi pro lado dos necromantes. Então ele exigia perdão e exigia a Helena. E ninguém entendeu por que ele exigia a Helena, sendo que eles nem conversavam, nem se conheciam direito no instituto. Ela também ficou sem entender. A Helena sempre teve esse sentimento de que ela deveria salvar as pessoas, deveria cuidar da Chama Eterna, então ela aceita. E nessa, ela acaba tendo encontros semanais ali com o Kane pra passar informações, tudo, e ela simplesmente não entende. Eles basicamente venderam ela pro Kane. Depois, tudo vai fazendo sentido, que é tudo um jogo de ambos os lados. O Kane não tinha absolutamente motivo nenhum pra escolher a Helena, ele só escolhia ela pra ter ali uma certa desculpa, pra tentar confundir a Chama Eterna. Vários e vários meses vão se passando. Ele realmente acaba criando uma conexão com ela muito forte. Ele conta segredos pra ela, ele treina ela. E a gente vê ele se apaixonando de um jeito doentio, de um jeito maluco, mas eles se apaixonam. No final, assim, da parte 2, já tá acontecendo todo o auê, a Helena já descobriu a verdade sobre Holdfast. É muito difícil de explicar também num vídeo, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas os necromantes, eles conseguem colocar a mente de uma pessoa num corpo de um morto, né? Acaba que o Luke é capturado. E aí, quando ninguém mais sabe onde ele tá, chega ali uma mensagem que eles acabam descobrindo mais ou menos onde o Luke tá. E um grupo decide ir resgatar o Luke. Nesse grupo tá o Soren, o Sebastian, e ele chama a Helena. O Soren vira pra ela e fala que ele dá permissão pra ela usar a necromancia nele caso as coisas deem errado, porque ela tinha proposto isso, que em vez deles usarem os soldados, eles poderiam usar os soldados caídos pra lutarem em nome deles, e todo mundo condenou ela, porque basicamente ela estaria usando necromancia, algo que eles estavam lutando contra. E ela fica assustada com esse pedido do Soren, mas ela acaba aceitando, então eles vão. Eles encontram o Luke num estado terrível, muito pesado também. E eles conseguem, enfim, tirar o Luke dali, ele é extremamente machucado, várias coisas acontecem, ela quase morre, o Kane aparece, salva ela e fala pra ela que o plano era esse, a saída do lugar era essa, e ele acaba ajudando eles a fugirem de lá, só que nesse tempo todo ele tá arriscando, né, o próprio disfarce. Ela fica super preocupada com ele, e todas as vezes ela falava pra ele, não morra, eu preciso de alguém pra voltar pra mim, que não sei o quê, porque todo mundo que ela ama, de certa forma, morreu drasticamente ou foi embora de um jeito muito triste, muito pesado. Eles fogem dali então, e aí se passam longos e longos meses com o Luke terrivelmente transformado. Ele trata ela pior do que lixo e ela fica sem entender porquê, e ele fica falando que é porque ela usou necromancia e ele sabia. Mas depois a gente descobre que na verdade não é isso, que o Luke na verdade morreu e ali dentro dele era o Morag. E o Morag então tava agindo ali pelas costas de todo mundo, e com isso, ele sendo o Luke nesse tempo todo, ele consegue fazer com que os imortais invadam ali o instituto, matem todo mundo, capturem todo mundo.
e por sorte a Helena não estava no instituto nesse dia. E nessa ela foge, o Kane salva ela inúmeras vezes. O Kane, ele é imortal, né? Então ele tá conectado com o Rogue e ele conta pra ela como isso funciona. E lá no final mesmo, assim, dessa parte 2, o Kane arrisca o seu próprio disfarce pra salvar a Lila, que é a amiga da Helena, e também era ali uma espécie de amante do Luke. E a Lila tá grávida, então ela tinha prometido pro Luke, antes dele morrer de fato, antes dela conseguir reverter todo o processo, que ela iria cuidar da Lila e do bebê. Então o Kane, por isso, pela promessa da Helena, ele arrisca tudo, salva a Lila, e acaba que as câmeras de segurança do laboratório em que ele invadiu pegam ele. Então ele chega pra ela já com uma expressão derrotada, dizendo que o disfarce dele já era, e que agora era só questão de tempo até descobrirem tudo. E aí a Helena decide que ela não vai deixar isso acontecer. Nessa, ela foge da casa ali do Kane e vai explodir o laboratório. Ela explode o laboratório, ela luta de um jeito assim muito, muito, muito impressionante. Destrói todas as evidências do Kane lá dentro e nessa que ela é capturada, presa e vai pro tanque, que é o começo do livro. E quando ela tá sendo colocada no tanque, ela percebe que, de alguma forma, se eles torturarem ela, se eles conseguissem entrar na mente dela, eles iam descobrir o Kane esse tempo todo, ao longo desses anos que ele foi espião, que ele ajudou ela, de tudo que eles viveram, de todos os segredos que eles compartilharam, que ela, inclusive, tinha descoberto que a única coisa capaz de matar imortais era a obsidiana, e agora o Kane sabia. Se vasculhassem a mente dela, não ia valer de nada ela ter explodido o laboratório, ter riscado tudo. E ela mesma apaga as próprias memórias nesse tempo que ela consegue antes de ficar inconsciente por 14 meses. Aí, depois dessa parte, nós temos a parte 3 e última parte do livro, onde ela está na mansão do Kane e ela começa a lembrar das coisas. Ela lembra do Kane, ela fica extremamente confusa, o Kane também, porque esse tempo todo ele tava ali com ela. E ela agindo, né, como se ela não conhecesse ele, embora eles tenham tido essa história de anos juntos. E eu, obviamente, não falei nem 1% do que acontece nesses anos que eles passaram juntos. Os momentos, os segredos, os motivos de cada um. E eles continuam planejando fugir, só que o Kane jamais poderia fugir, porque como ele é imortal e está ligado diretamente ao Morog, de uma forma ou de outra ele ia saber o que aconteceu. E esse tempo todo o Kane já estava planejando, já sabia, na verdade, que ele iria morrer. E ele preferia morrer, mas salvar a Helena. E agora, principalmente, porque ela estava grávida, né? Só que ele fica com peso na consciência absurdo pela forma como essa criança foi feita, né? E a Helena simplesmente não desiste e ela fala pra ele que ela ia achar um jeito de reverter esse processo dele como imortal. Essa ele já tinha tudo planejado pra ela fugir, pra ela conseguir ali ter uma vida razoavelmente normal depois de tudo isso, bem longe de lá. Com a Lila, que está viva durante todo esse tempo, está num lugar já com o bebê, né? Depois de tanto tempo ter se passado. E a Helena, então, decide que ela ia fazer de tudo pra conseguir esse plano dela, embora nem o Kane acreditasse que ela ia conseguir. Ela estuda por meses ali sobre matrizes, sobre tudo que ela poderia fazer, e aí ela percebe que talvez tenha, sim, uma forma de isso tudo acontecer, só que é basicamente impossível. E no final a gente tem ainda, inclusive, várias surpresas, porque algumas pessoas que a gente nem imaginava que poderiam ajudar, acabam ajudando. E ela consegue, então, tudo que ela precisa para reverter esse processo do Kane, ela consegue. Eles fogem juntos, queimam toda a mansão e saem nos jornais e tal, que o Kane tinha morrido, o Alcaide Mor tinha morrido. Esse tempo todo é uma angústia, porque depois de tanto tempo ela sendo prisioneira, ela não sabe mais o que é liberdade, ela não sabe mais viver isso, viver razoavelmente normal. E o Kane muito menos. E quando eles chegam numa ilha muito, muito longe, com a Lila, com o filho deles, ela tá quase, né, dando à luz e tal, ela percebe que o Kane também fica extremamente agitado. E ela, então, acaba tendo essa noção de que, como ele sempre esperava que uma hora ou outra ele fosse morrer, ele não tinha sonhos ou planos para um futuro onde ele estivesse vivo, que ele não sabia ser absolutamente nada além de um soldado esse tempo todo. E é muito triste, é muito... Então, ela precisa aprender a viver com essa nova realidade. Ao longo desse tempo, o bebê deles nasce, é uma menina. O Kane, a princípio, ele é extremamente relutante, porque ele se sente muito culpado, como eu disse, mas a Helena, em momento algum, sentiu repulsa. Ela amou aquela criança desde o momento que ela escolheu ter essa criança. Ela pede pro Kane amar a filha deles da mesma forma que ela ama, e ele acaba tendo essa obsessão que ele tem pela Helena, pela filha deles. É muito bonito de se acompanhar. E mostra anos e anos depois disso tudo, a Lila, como ela era uma guerreira, ela era a primeira paladina do Luke,
não consegue ficar ali parada, tendo essa vida normal, essa vida de camponesa. Embora o filho da Lila, a filha da Helena, tenham se tornado melhores amigos, crescido junto, morando junto. A Lila então decide que ela tem que voltar pra Paládia pra impedir que a história deles tenha sido apagada. Então ela decide voltar, ela leva o filho dela de volta. Nessa, ela consegue unir várias outras pessoas que eram ali da a resistência, porque com o sumiço do Alcaide Mor, e nesse tempo todo também o Kane tava matando outros imortais ali por baixo dos panos, o Morog ficou extremamente fraco, ele já tava bem fraco, ele ficou mais ainda. Os outros países aproveitaram tudo isso pra invadir Paládia, acabou enfraquecendo mais ainda todo aquele sistema. A Lila foi, matou o Morog, simplesmente saiu com o cadáver dele por aí. Ela foi, assim, gigante nessa cena. Ela decidiu reconstruir o instituto, então, pra todo mundo poder estudar alquimia de novo. Nessa, ela sempre convidou a Helena e o Kane pra voltarem, inclusive a filha deles e tal, mas ela nunca quis. A filha dela cresce, e quando a filha dela faz 18 anos, ela decide estudar no instituto. E aí o Kane e a Helena se despedem da menina. Ela vai, então, e o Kane vira pra Helena e fala que agora eles podiam fazer o que eles quisessem. Eles ficam juntos por muitos, muitos anos. E eu tava com muito medo de que algum deles fosse morrer, mas graças a Deus, não morreram. E a filha deles vai pro instituto e lá, obviamente, muito claro, tem um climão entre ela e o filho da Lila. E ela sabe tudo o que aconteceu, porque a Helena e o Kane acabam contando ali pra ela ao longo do tempo. E o Kane sempre tem o sentimento de que a filha deles, uma hora ou outra, ia odiar ele, ia parar de falar com ele por conta de tudo que ele fez, mas ela nunca fez isso. E ela só queria alguém pra conversar sobre tudo que aconteceu, sem que a Helena tivesse ali algumas crises, porque ela desenvolveu arritmia, ela toma vários remédios quando esses assuntos são tocados pelos traumas, né? E aí quando ela vai pro instituto, ela acaba encontrando vários livros que falam sobre a guerra. E ela encontra um que dizem ser o mais detalhado, o mais específico, e nessa ela acha ali uma parte que fala sobre a Helena, muito, muito brevemente, que fala só que ela era uma curandeira. Ela morreu, eles não sabem que ela tá viva, não sabem de nada que aconteceu, e ela preferiu assim. É muito triste, porque é uma das últimas frases do livro, que é o recorte do jornal, e fala: foi um membro da resistência, mas ela não lutou. Sendo que o livro inteiro, tudo o que ela fez foi lutar. Tudo o que ela sofreu, tudo que ela passou foi pra salvar todos os amigos dela, todo mundo que ela amava. Inclusive, várias e várias vezes ela se perdia de si mesma. O Kane trazia ela de volta, tudo o que eles sofreram. Ela sempre escolhia tudo acima dela, acima do Kane. E até tem uma frase que ela fala que ela sempre escolheu outras pessoas ao invés dele, que ela tava cansada de nunca poder escolher ele. Sabe, isso tudo me abalou muito. Essa daqui é a última página, o recorte do jornal. O principado Lucian Holdfast e o paladino Soren Bayard e a alquimista estrangeira Helena Marino. Marino deixou a cidade no início da Guerra Civil Paladiana para estudar cura. Apesar de sobreviver à guerra, morreu na prisão antes da libertação. Não era um membro ativo da Ordem da Chama Eterna e não participou de combates. E aí o livro acaba. Eu não sei se eu consegui transmitir pelo menos 25% do que esse livro é. Só que assim, eu enrolei muito pra terminar, porque eu tava com esse sentimento tão forte, tão apegada com a história, que eu não tava preparada pro final. Que eu tava com medo, como eu disse, de um deles morrer, de alguma coisa assim acontecer. É relativamente um final feliz, mas é muito triste também você pensar que isso pode acontecer na vida real, que talvez tenha acontecido tantas vezes que pessoas que salvaram milhares de outras pessoas simplesmente foram apagadas da história. Esse é o meu mais novo livro favorito. E eu ainda estou muito emocionada pra falar sobre ele. Mas se você já leu, me conta o que você achou. E me contem os seus livros favoritos pra gente continuar esse ciclo de ler mais livros diferentes. Um beijo e até o próximo vídeo.